usa culinária. Eu não assisti nenhum episódio, tá? Então eu vi o trailer no YouTube, eu achei legal, que é culinária. E aí, que tipo de lições que a série traz, assim, pro público? Então, nossa Através, porque preocupação eu imagino que não é só aprender a cozinhar, né? É justamente o justamente isso trabalho, não é. não é, né? É o trabalho em equipe. Quais são os temas que a A série nossa aborda? Que é preocupação muito era legal. justamente que, assim, não, peraí, não vamos ensinar receita, né? Não tem receita É, no Tuca. na série do Tuca não se ensina a cozinhar em nenhum momento, né? O que que acontece? É porque o personagem Tuca, Mestre Cuca, é um menino, né? Ele tem 11 anos, ele é apaixonado por culinária, tem uma avó, ele herdou isso da avó, essa paixão por culinária, né? É uma avó que viaja o mundo e em todo episódio a avó manda uma carta mesmo física, escrita para ele, falando sobre um ingrediente que ela encontrou naquele lugar para onde ela viajou Aham. e as coisas características que ela viu lá. E aquele ingrediente deve ter um pouquinho ali na cozinha, no armário. Então vocês podem preparar alguma coisa com esse Sempre ingrediente. tem esse ingrediente nessa cozinha mágica. Independente de que país que ela tá, esse ingrediente sempre tem na cozinha. Então, assim, esse fica sendo um dos desafios do personagem preparar aquele prato junto com alguns outros obstáculos que ele vai ter, que são, assim, questões relacionadas à irmãzinha dele menor, que é uma diabinha, a Pri, né? Ela sempre vai atrapalhar ele de alguma forma, ou ele querer agradar muito os amigos dele, né? Agradar a Isa, agradar o Bruno, de alguma forma. Então, assim, o episódio ele vai estar sempre trazendo uma mensagem de aprendizado emocional, assim, vamos dizer assim, para as crianças, no sentido de que o Tuca passa por algumas dificuldades que as crianças podem passar no dia a dia delas, né? E aí o alimento ele se torna meio que só um fio condutor, assim, do início Pra do episódio, que passar é por um esses dos obstáculos. objetivos, até conseguir no final realizar aquele prato e tal, né? Mas no meio, essa trajetória no meio aí é que ela tá populada de muitos desses desafios que fazem as crianças se identificarem e perceberem que elas passaram por aquilo também, né? E elas também enxergam como é que o Tuca conseguiu Vencer esses vencer isso aí. desafios. E nesse processo do desenvolvimento dessa série, o gostoso foi que quando a gente fez a sala de roteiros, por exemplo, é, nós chamamos uma chefe de cozinha, a chefe Manu, e ela preparou vários pratos e a gente até disse para ela assim, então, olha, se faz alguns pratos que as pessoas olhem e possam pensar que, isso é doce, mas não é. Bota na boca um gosto diferente. Daí foi esse o desafio que a gente trouxe para ela, né? E para os roteiristas e o pessoal que trabalhava em board, né? Os animadores também, porque acabou que todo mundo viveu esse momento da chefe Manu indo lá na empresa e fazendo esses pratos, né? Aham. E aí a gente teve um momento de saborear esses pratos e entender que memórias afetivas aqueles pratos traziam. Porque a gente tem essa coisa de, puxa vida, vou lembrar, o que eu fazia quando era pequeno? Eu assistia a sessão da tarde tomando mate de leite, comendo pipoca, ou sei lá, comendo bolinho de chuva da minha avó e tomando um suco, né? A gente não se dá conta o quanto a alimentação é um fator agregador. Porque a gente vai na casa de uma pessoa, vai visitar alguém, de repente você se vê numa roda ao redor de uma mesa tomando um café, aqui em Uhum. Blumenau comendo uma cuca, não é? A gente tem essa coisa desse fator agregador, esse fator de acolhimento através da culinária. E a gente queria essa coisa de quebrar um pouco o estereótipo também. Por que não um menino cozinhar, né? Porque sempre as brincadeiras de criança é sempre a menina cozinhando, né? Uhum. Então a gente traz isso porque Tuca gosta de futebol, mas só um pouquinho. Ele gosta mesmo é de cozinhar e viajar nesses sabores diferentes, porque a influência dessa avó é muito forte. Então ela viaja por vários países do mundo. E, essa avó, eu vou ser uma avó assim, hein? Quero ser uma avó assim, descolada, assim, de poder.
porque ela traz um pouquinho da cultura desses outros países, ou mesmo outros estados brasileiros, né, Aham. para essas crianças, através de um sabor, através de um ingrediente, que pode ser um anis estrelado, pode ser um ovo de ema, que é gigante, Ok, pode ser avestruz. de avestruz, né? Então, são várias coisas que a gente vai trabalhando ali. E uma coisa especial também foi como foi construída a trilha sonora desse episódio, que eu acho que é bem legal. Quem tiver curiosidade, visita a gente lá no YouTube, no Tuca, o Mestre Cuca, ou mesmo nos canais da Belly, que tem várias informações aí dessa produção. E o fundo é jazz, né, Belly? Ele Temos todo é um um. mix, assim, eu fiz a direção e uma das propostas diretrizes, assim, de briefing era a gente trazer, o jazz ele tem tudo a ver com culinária e tal, né, mas a gente misturar um pouco de jazz com a identidade musical do país para onde que a avó está visitando. Então Aham. tem um tema musical do Tuca, tem alguns temas musicais que se repetem, mas os arranjos eles mudam. Então Então, a cada episódio Quando ela vai para vai. China, vai estar lá os instrumentos chineses tocando o tema do Tuca, né? Quando ela vai para a Austrália, tem os instrumentos típicos australianos. Então ficou muito bonito. E a gente tem uma live bem legal, assim, bem completa sobre o Binho Pfeffer, que é o compositor, falando sobre isso no canal do Tuca no YouTube. Ah, Muito então legal. fica a recomendação para si. Eu É. vou depois conferir lá. Ah, Então, assim, e realmente, né, culinária é um elemento que une as pessoas, né? é. E eu acho que, ainda mais no mundo de hoje, assim, que é tudo fast food ah, experiências prontas, né? Assim, Uhum. a incentivar as crianças a experimentar na cozinha, né? E também essa relação com avós e com família, né? E amigos. Isso que tu citou é uma das coisas que a gente, de propósito, procuramos na série, que é deixar a tecnologia um pouquinho de lado. Então, por que que a avó não manda um e-mail que eles poderiam ver no celular, alguma coisa assim, né? Então, a gente mostra muito pouco na série celular. Tem um personagem que ele é ligado em tecnologia, que é o Bruno, que aí ele vai ter um celular e tal, mas os outros personagens praticamente não usam essas tecnologias. E a forma de comunicação que é usada é a carta tradicional em papel. Então, o início do episódio é o Tuca recebendo uma carta de papel da avó, onde ela Uhum. escreveu a mensagem, e todo o fim do episódio é o Tuca escrevendo de volta uma carta em papel para a E avó. isso é muito Sobre legal, o que ela porque aprendeu, o que ele isso é muito aprendeu. legal, porque uma carta sempre é escrita assim normalmente com carinho, né? Isso, É é. diferente E do como que. é gostoso a gente receber uma coisa pra gente no correio, né? Eu não sei, quando os meninos eram pequenos, a gente assinava algumas revistinhas, algumas coisas, e eles iam, né, os nossos filhos, eles iam lá pegar na caixinha do correio e eles olhavam assim, ó, tá com o meu nome. Eles E se sentiam recebiam aquilo era importantes, né? importante, era uma coisa, e é uma coisa assim, porque tem muita coisa, né, ligada à tecnologia que não é que tem muita coisa, que é uma coisa que a gente não toca, né? Que é efêmero, como é que eu vou explicar isso? É Sei lá, o virtual, e-mail é é etéreo. virtual, isso, melhor essa palavra. O e-mail não tem Não é o peso de físico. uma Então, carta. não é a mesma coisa que você está recebendo aquilo que você está, né? Tanto que, olha só, a gente teve a pandemia e teve tanta. Claro, a tecnologia super ajudou, que foi muito importante porque ela possibilitou muita convivência de pessoas distantes, a aula poder continuar de alguma forma. Tem coisas incríveis, a gente também não pode demonizar, né? Eu acho que é muito, muito importante. Mas não é só isso, né? A gente não pode, nós somos seres humanos, a gente não pode perder esse contato com o outro. A gente não nasceu para ser uma ilha, né? A gente precisa essa coisa desse toque, desse contato, principalmente para pessoas pequenas, né? Para É o crianças. mundo físico, vamos dizer assim, né? A criança, assim, a dificuldade, por exemplo, eu acompanhei com a minha cunhada, a filha dela, durante a pandemia, ela disse, olha, porque ela estava no jardim, né? Disse, olha, hoje a gente vai ter um encontro com uns amigos, nós vamos conversar, não sei o quê. Quando ela descobriu que o encontro era na No internet, computador. no computador, ela chorou o tempo todo. Ela não quis participar.
Sabe? Porque ela queria ver os amigos, ela tava com saudade de brincar, ela queria pegar uma bola, ela queria dar um abraço, ela queria. Isso foi muito sofrimento para as crianças pequenas, que estão naquela fase mais concretista, né? Aquela coisa Uhum. do preciso tocar, preciso brincar, preciso abraçar, né? Para os adolescentes também, apesar deles serem muito, em algum momento, bicho do mato, né? Porque a gente na adolescência a gente se recolhe mais, a gente gosta de ficar, né, um pouco mais escondido em alguns momentos, e em outros a gente começa a descobrir a força das tribos, né? Começa a entrar nos grupos e tudo mais. Mas a gente precisa disso, né? Então, na série, a gente teve esse carinho, essa preocupação, né? De estar trazendo isso para, peraí, vamos olhar o mundo um pouquinho diferente, né? E simbolicamente fica sendo também uma homenagem à paciência, né? Porque assim, o que que acontece no mundo, a comunicação no mundo de hoje é instantânea. Então, sei lá, eu tenho um amigo lá na Austrália, ele me manda uma mensagem, eu recebo agora, e de repente ele está esperando que eu vou responder em 1 minuto, né? E o que que acontecia antes da internet, né? Talvez os jovens não saibam, mas assim, o mundo nem sempre foi assim, né? Então, para você fazer uma carta, você tem o tempo de escrever a carta, que é algo muito. Você não tem Ctrl Z na carta, né? Você escreveu, tá Você errou, escrito. pronto. O que o máximo pode fazer é riscar e escrever alguma coisa diferente. Você tem tempo de dobrar a carta, tem que levar a carta até o correio, a caixinha de correio, que no Brasil nem é tão popular assim. Essa carta, o correio vai ter que remeter, vai ter o selo, vai ter que viajar e vai chegar. Então vai demorar um tempo até essa comunicação acontecer, né? Tanto de um lado quanto do outro. Então isso é interessante a gente lembrar que existe essa possibilidade do contato entre as pessoas que não precisa ser instantâneo, né? Que assim ele tem a coisa da demora, mas ele tem a coisa de ser físico, de estar no mundo físico realmente. Aquela carta, independente do apocalipse que acontecer com a internet ou com satélites no mundo, aquela carta vai continuar existindo, a não ser que de alguma forma ela pegue fogo, né? Mas enquanto ela não for queimada, ela vai continuar existindo. Então isso é uma coisa bem interessante. Uhum. Ela tem uma fisicalidade ali, ó. É, Ela carrega ela tem um valor. um peso emocional também É, junto, né? Porque ela teve um investimento para fazer exato. acontecer aquela comunicação, né? Tem a E, ta- caligrafia, tal, e até. também, e também a pessoa vai focar, eu acho, em comunicar o que é importante, Uhum. Esses dias né? até eu tava. Eu tenho uns livros antigos do meu pai em casa, ele tinha uma coleção do Sherlock Holmes, né? E aí eu tava vendo aquela coleção e ele dava uma classificação pro livro no início, né? Com a letra dele, assim, ótimo, bom, tal. Botava a data Muito assim. bom. E aí eu fiquei olhando, pô, que legal isso aqui, né? Aí eu conseguia ver ali qual era a caligrafia do meu pai, então existe ali uma assinatura, não só no sentido. Não só no sentido de cartório da coisa, mas uma assinatura física de identidade, né? De como meu pai escrevia, de peso de mão. Isso é uma coisa interessante. E aí eu fico pensando, cara, hoje eu leio 99% do que eu leio está no Kindle, que é, na verdade, fisicamente o que que eu tenho? É esse pedaço de vidro aqui, né? Que se isso aqui quebrar, ou se algum dia essas empresas pararem de produzir isso e forem fazer outra coisa, então ok, ficou um conhecimento no meu cérebro, né? Mas eu tenho muito menos possibilidade de passar isso para alguém que eu gosto de uma forma que tenha um pouquinho da minha, Uhum. um pouquinho da minha identidade, um pouquinho do meu carinho ali, né? Tipo uma assinatura, uma dedicatória. Não, e olha que lindo, né? O seu pai não está aqui mais há quantos Exato, anos, ele né? E os faleceu em nossos 82, filhos né? puderam ver isso do avô, que Aham. eles não conheceram, né? E É puderam um pouquinho dele compartilhar um ali, né? pouco. Porque você tem um livro virtual, você vai passar como para outras pessoas? Não Sim. tem, né? Isso se Eu perde. gosto muito de ler e eu antigamente eu achava sacrilégio anotar, riscar qualquer coisa assim em um livro físico, né? Aí também teve a fase do Kindle e tal, mas que é muito bom para viajar. Uhum. Mas aí de uns 2 anos pra cá eu redescobri, eu percebi que a melhor coisa que tem é você pegar um livro para ler
e poder pegar um marcador, marcar o que acha importante, escreve ao redor, toda, sabe? Legal, Faz a legal. flechinha, escreve ali o que tá pensando na hora, depois quando for rever, você vê, pô, olha só como que é a minha interpretação Isso. naquela época, né? Então, fica um registro passivo e torna pessoal a experiência, né? Uhum. E também, se for emprestar para alguém, no máximo a pessoa vai ter uma ideia do que você pensava, talvez vai te conhecer um pouco mais até através daquele. É. Hum. Então o Tuca ele tem um pouquinho dessa homenagem às coisas físicas do mundo, sabe? Isso é uma coisa legal da série.